partir dessa base emocional, que é causada pelo trauma, a gente começa a entender quais são os sintomas físicos. E isso funciona numa espécie de pirâmide. Então, aqui eu vou pegar 3 cores diferentes para trazer essa referência para vocês como as bases desse pilar. Para pensar num triângulo. Se a gente pensar aqui, ó, vou colocar a chuquinha de cabelo aqui perto, que daí a gente consegue pensar num triângulo. Ó, se a gente fizer assim, é um triângulo, certo? Temos aqui as bases do triângulo. Vamos pensar que esse vermelho aqui é a emoção. E a emoção, o que acontece com a emoção? Vou pegar aqui o marcador da emoção para vocês entenderem. A emoção são as situações que nós vamos vivenciando durante o nosso dia a dia. E existem 2 tipos de emoções que são danosas. O nosso cérebro, ele só separa o que é positivo ou o que é negativo. Porque o nosso corpo, para sobreviver, ele só precisa pensar: isso é bom, eu me aproximo; isso é mal, eu me afasto. A gente não tem meio termo. Ou a gente gosta de uma coisa ou a gente não gosta de uma coisa. A gente está mais propenso a gostar de uma coisa ou menos propenso. Mesmo quando alguém te pergunta: o que você quer comer? E você diz: tanto faz, a mim dá-me igual. É uma resposta bem típica portuguesa: a mim dá-me igual. Não, mas carne ou peixe? Ah, pode ser peixe. É sinal que você está mais propenso para onde? Para o peixe. Entendeu? Então, o tempo todo isso acontece. Existem pessoas que quando chegam perto de você, você tem vontade de estar perto, e tem pessoas que você tem vontade de se afastar. Por vários que sejam os motivos, nem que seja pelo cheiro. Mas existem vários motivos. A questão é que isso está ligado à nossa emoção. E a emoção, ao contrário do que muita gente pensa, ela é orgânica. Ela não é uma coisa que eu consigo manipular no meu corpo. A emoção é uma reação orgânica do meu corpo ao que o meu 6º sentido, né, os meus 5 sentidos, na verdade, estão explorando a cada momento, como se fosse um grande GPS. Então, a todo momento, eu estou vendo, olhando, sentindo cheiros, paladares, audição, toque. Então, a todo momento, eu estou experienciando esse universo e estou passando informações para o meu cérebro se aquilo é positivo ou negativo. Escutei um barulho e o barulho que eu escutei parece de algo assustador, isso vai fazer com que eu pense que aquilo é ruim, certo? Que som foi esse? Foi ruim? Se eu escuto um telemóvel tocando e eu estou à espera de alguém me ligar, eu já me emociono porque eu sei que aquilo é o que eu estou esperando. Se eu vejo uma pessoa que eu gosto, os meus olhos brilham, o meu sorriso abre, o meu coração acelera. Por quê? Porque é positivo. Se eu vejo uma pessoa que eu não gosto chegando perto de mim, meu coração também acelera, mas vai vir transpiração, vai vir desconforto, dor na barriga. Tudo isso relacionado com o quê? Com o fato de eu não estar bem diante do acontecimento. Então, é positivo ou negativo. As memórias positivas, elas são guardadas num tipo de baúzinho, só que elas são menos do que as negativas. Vamos pensar numa coisa, terapeuta? Todos os dias você tem que fazer uma determinada coisa na sua vida. Vamos pensar que você determinou que amanhã você vai abrir o guarda-roupa e vai tirar o guarda-fatos e vai tirar todas as roupas que já não te servem mais. E você está procrastinando isso há um tempão, mas você diz: amanhã eu vou fazer. Aí amanhã você fala: é melhor não fazer agora, porque eu já estou atrasada. Aí se eu começar a tirar essa roupa agora, eu não vou ter tempo de fazer isso. E você vai ter várias razões que fazem você não fazer aquilo que você queria fazer. Para todos os momentos, isso acontece. Por exemplo, quem nunca teve que acordar para ir para o trabalho, mas apeteceu ficar na cama? Ou para a escola, mas apeteceu ficar na cama. E você pensa assim: poxa, não apetece nada, mas eu tenho que ir. Então, você tem um motivo maior para ir do que as várias razões para ficar. E por que a gente tem tantos pensamentos contrários, às vezes, à nossa vontade? Porque nós temos mais memórias negativas do que positivas. Então, o paciente que, quando está com ansiedade, ele tem esses fatores, ele tem muitos marcadores de emoções, ele tem um copo cheio de gotas de situações que ele passou, emocionais, trouxeram para ele desconforto. E a lembrança dele é ativada pelo desconforto que foi trazido. Então, como isso funciona? Ele teve traumas emocionais. Se os traumas emocionais, a gente tem os de impacto e temos os de acúmulo. Os traumas de acúmulo é aquilo que vai acontecendo repetidas vezes. Então, se você passou por várias situações em que você se sentiu desprezada, humilhada, desvalorizada, você tem vários traumas de acúmulo de desvalorização. E isso vai trazer um tipo de ansiedade para você que sempre que uma pessoa te humilha, você
tem mais propensão de ter uma crise de ansiedade ou uma crise depressiva, porque existe a crise de ansiedade e a crise depressiva, que foi acionada pelo mesmo fator. Ou seja, gerou um alerta no seu corpo que respondeu de forma automática a essa emoção. Então, quanto mais marcadores emocionais negativos você tiver, mais eles vão estar atuando num lugar que a gente chama de amígdala cortical, que é o pontinho. Aqui é a carinha da minha Joaninha, já está toda marcada. Mas é um pontinho que fica aqui, mais ou menos. E ela também está muito perto da nossa hipófise. E da nossa também, da nossa epineal. Vocês podem conhecer assim. É uma coisinha bem pequena que fica dentro do nosso cérebro. Mas essa coisa bem pequena, ela funciona assim como a nossa amígdala. Por que ela funciona como a nossa amígdala? Ela vai aguardando pequenas amostras de tudo que ela não quer passar novamente, e quando ela está passando naquelas situações, ela entra em alerta. Então é assim que a ansiedade funciona. É como se ela pegasse e falasse assim: olha, tô indo por essa rua e foi nessa rua que eu bati o carro. E aí o seu coração já começa a acelerar e você pensa, o quê? Eu vou bater o carro aqui de novo. Eu não quero passar nessa rua. Essa rua me traz más lembranças. Então, quando o seu coração acelera, é uma resposta emocional que você não tem controle. Para você ajudar o seu paciente, você precisa identificar isso. Você precisa entender que a emoção, ele não tem controle. Por isso, nós precisamos entender qual é a questão emocional que o paciente está passando, se é um trauma de acúmulo, ou se é um trauma de impacto, que é aquilo que aconteceu uma única vez, mas foi terrível para ele, né? Eu tive um atendimento hoje que foi de um trauma de impacto, e que esse trauma de impacto gerou um processo depressivo, e um trauma de impacto relacionado à desproteção, ou seja, uma pessoa que passou por um processo de desproteção, relacionado a uma desproteção muito forte, de forma física, e que depois passou a sentir a mesma coisa, porque você precisa passar por um segundo evento, que é um segundo marcador para você entrar em depressão. Ela passou por um segundo evento de desproteção quando perdeu um familiar que ela tinha muita proximidade, que era a pessoa que cuidava dela. Então, nesse momento, esse paciente teve o seu baú, esse escudo acionado. E esse emocional vai fazer o quê, então? Se a gente falou do triângulo, né? A gente voltando aqui para vocês entenderem e identificarem junto comigo, né? A gente está aqui no triângulo e a emoção estava aqui embaixo. Deixa eu voltar aqui para o mesmo jeito que estava, para não confundir a cabeça de ninguém. A emoção estava aqui, certo? A emoção, ela vai ativar a mente do paciente. A mente, a gente vai pegar esse laranjadinho. O que significou com a mente? A mente é exatamente a forma que o cérebro entendeu aquela mensagem. Só que tem uma questão. De acordo com a percepção do que aquele paciente passou, ele vai guardar uma nanofotografia. Nano porque é a coisa mais pequena que a gente teria hoje em dia, é mais pequeno do que um pixel. É uma coisa, um fragmento muito pequenininho de algo. Se eu pedir para você pensar agora, terapeuta, eu quero que você faça esse exercício comigo para fazer sentido para você. Se eu pedir para você pensar agora, no pior momento que você passou na sua vida, quero que você feche os olhos por 2 segundos e imagine o pior momento que você passou na sua vida, terapeuta. Aquele momento que foi mesmo difícil. E agora eu quero que você... Qual é a imagem que você está vendo? Você está vendo uma imagem. Às vezes a gente vê essa imagem parada, às vezes a gente vê essa imagem em movimento, mas corresponde a uma imagem, né? A um momento. Qual é essa imagem que você está tendo? Essa imagem que você está tendo é a forma que o seu cérebro registrou esse evento, que ele fez essa fotografia. E essa fotografia, ela vai trazer para você cheiro. Se você continuar lembrando desse momento, você vai lembrar do cheiro daquele dia, você vai lembrar do sabor das coisas que você estava provando ou comendo, ou de alguma situação, ou do travo amargo na boca. Você vai lembrar disso, você vai lembrar do que você estava vendo à volta, como que estava o ambiente, você vai lembrar dos sons daquele ambiente, você vai lembrar... Só que vai ter um desses marcadores que vai ser mais forte. E é esse marcador mais forte que vai ficar no seu cérebro como a percepção do trauma. Esse marcador mais forte é o nosso gatilho. É a nossa âncora da imagem. É aquilo que faz você, quando entra numa coisa semelhante, falar, já passei aqui. É aquilo que faz o seu cérebro dizer assim, eu não quero viver isso de novo.